À noite, a sanção da ajuda emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais. Mas o governo federal ainda não divulgou o cronograma das etapas de pagamento. O anúncio de que o governo iria pagar um auxílio emergencial para os trabalhadores informais e autônomos foi feito no dia 18 de março pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Hoje, 14 dias depois, o governo apresentou o custo total do auxílio. Para pagar os R$ 600 por 3 meses a 54 milhões de pessoas, serão necessários 98 bilhões de reais. Mas o cronograma de pagamento ainda não saiu, apesar da urgência que a situação impõe. Por enquanto, apenas uma data foi definida pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. 10 de abril para iniciar o pagamento de quem está inscrito no Bolsa Família. Ontem, o ministro da Economia disse que o governo não tem condições de pagar com rapidez porque depende do Congresso. Segundo Paulo Guedes, deputados e senadores teriam que aprovar uma PEC, emenda constitucional, para autorizar o governo a fazer o pagamento imediatamente, sem ferir a própria Constituição e leis orçamentárias e fiscais. Tem um problema técnico de liberação de fontes, e aí está se discutindo aí a velocidade com que se pode aprovar uma PEC, para dar origem e fontes a essas despesas. A declaração do ministro da Economia pegou o presidente da Câmara de surpresa. Ontem mesmo, no plenário da Câmara, Rodrigo Maia lembrou que no dia 26 de março, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal justamente para resolver esse problema, para permitir que o governo crie despesas na área de saúde, faça pagamentos e financie empresas durante a pandemia sem a necessidade de apontar de onde vão sair os recursos. Não estou aqui para transferir responsabilidade para ninguém. Eu estou aqui para construir, junto com os deputados e com o governo, as soluções. Mas eu acho importante, porque o que o ministro Paulo Guedes falou hoje, se ele tiver certo hoje, o governo mentiu na ação que impetrou no Supremo Tribunal Federal com o ministro Alexandre de Moraes. A decisão favorável do ministro Alexandre de Moraes, autorizando a União a fazer os gastos e pagamentos, foi tomada há 4 dias, no domingo passado. Segundo o ministro, a pandemia representa uma condição imprevisível e de consequências gravíssimas, que afetará drasticamente a execução orçamentária anteriormente planejada, o que torna lógica e juridicamente impossível o cumprimento de determinados requisitos legais compatíveis com momentos de normalidade. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse ontem numa rede social, em resposta ao ministro da Economia, que não adianta tentar colocar a culpa na Constituição Federal. As suas salvaguardas fiscais não são obstáculo, mas ferramenta de superação desta crise. O momento exige grandeza para se buscar soluções de uma administração pública integrada e livre do sectarismo. Gilmar Mendes terminou a mensagem com um pedido ao governo: paga logo. Hoje, em videoconferência para bancos, o presidente da Câmara voltou a dizer que não há necessidade de aprovar uma PEC para fazer o dinheiro chegar a quem está precisando. Hoje estão com muita dificuldade, né? Apesar de eu achar que, com as regras atuais e com a própria suspensão da LRF, o governo já tem condição de editar qualquer medida provisória de crédito, porque se ele estiver precisando de regra de ouro hoje, é só mandar um projeto. Então, falar que só com a PEC resolve, não. Maia disse que a responsabilidade de coordenar as ações é do governo e que está havendo demora. Acho que não é hora da gente pensar em discutir como é que vai financiar isso. Nesse momento, quem tem que financiar é o Estado, e ponto. O problema é que a coisa demorou para organizar no Brasil. Quer dizer, você ainda não terminou de resolver a renda, ainda não resolveu a questão do emprego, a liquidez para as empresas. O governo também ainda não resolveu. O economista José Roberto Afonso tem a mesma opinião. Ele afirmou que o governo não precisa de PEC para começar a gastar. Não falta o recurso tem que sair da dívida pública. Não falta autorização, o Congresso já aprovou calamidade pública em todo o território nacional. Né? E eu acho que não falta boa disposição de governadores, prefeitos, que inclusive estão fazendo o que o governo federal devia estar fazendo. Afonso, que é o idealizador da Lei de Responsabilidade Fiscal, disse ainda que o governo já vem descumprindo a regra de ouro, ou seja, se endividando para pagar despesas correntes, e que é hora de agir. O Congresso
aprovou tudo que foi pedido ao Congresso. O Supremo aprovou tudo que foi pedido a ele. Agora, o que não pode a cada momento ficar aparecendo, né, novas dúvidas, novas gestões, e isso justificar você não agir. O economista Ricardo Paes de Barros também cobra do governo agilidade no pagamento do auxílio. Eu acho que temos que acelerar o máximo possível, mas eu acho que as medidas são boas, o volume de recursos é razoável, e se ele chegar ainda na primeira quinzena, no final da primeira quinzena de abril, ele vai ser extremamente importante para as famílias mais pobres, que vão ter aí um mês de abril bastante difícil. O ex